Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento. Hoje estou utilizando a bibliazinha de estudo Shed, mas não nada com estudo, vou no texto mesmo aqui. E eu quero falar de um assunto que sempre é difícil, né? As pessoas passar uma semana para alguém não perguntar. E aí? E quem tentou Jesus no deserto? Quem foi aquele diabo? Afinal de contas, aquilo lá foi um anjo caído? Quem era aquele diabo lá? Quem era aquele Satanás? Quem era aquele tentador? Bom, então eu te convido a ler Lucas capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13, né? No texto da Almeida Revista e Atualizada, o texto da Bíblia Ara. Então assim está no capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Bom, esse diabo aqui então se tratava da natureza carnal dele, né? Do corpo carnal dele. Imagine 40 dias sem comer e sem beber nada, né? Passou um dia, tudo bem, 2, 3, 4. Do quinto dia em diante, cara pálida, a coisa começou a ficar meio complicada. Bom, 3. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Só aqui já dá um bom entendimento, já dá uma boa pista para saber que esse tal desse diabo aqui não era um ser demoníaco, não era um ser espiritual do mal, nada disso. Isso aqui não era um anjo caído. Claro que não. Porque em quantas passagens você lê que quando o espírito imundo vinha estava atormentando alguém ali, e quando Jesus chegava perto, ele falava: que você quer comigo, filho de Deus? Ainda não chegou a nossa hora. Você entendeu? Então, os espíritos imundos que manifestavam-se naqueles dias, assim está escrito, eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que Jesus era Deus, era filho de Deus. Ele e o Pai eram um só. Porque, afinal de contas, Yeshua, ele era um véu carnal que revestia o Espírito de Cristo. Dentro de Jesus estava Cristo. Por isso que ele e o Pai eram um só. Então, disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Então aqui não era um anjo caído, não era um espírito imundo, nada disso. É isso que nós vamos identificar para frente. Versículo 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. 5. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Presta atenção aqui. E elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Isaías 42, o que fala Isaías 42, 5? Vamos ver aqui, que eu nem lembro direito, mas eu quero ver para você aqui Isaías 42, 5, para a gente ver se temos outra pista a respeito desses reinos aqui. 42, 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Bom, então quem criou toda a terra foi Cristo, foi Deus. Foi Deus. Os reinos aqui, vamos buscar dois reinos conhecidos. Se você ler Ezequiel capítulo 23, você vai ver que fala-se de dois reinos, duas irmãs prostitutas. A mais nova, representando Jerusalém, o reino do sul, e a mais velha representando o reino do norte, Samaria. Então só aqui nós já temos dois reinos. Eu não vou mais atrás disso porque eu não sou teólogo, não tenho o mínimo de interesse de saber quantos reinos tinham, nada disso.
Estou apenas usando essa situação. Ezequiel 23, depois você vai entender o porquê que o livro do Apocalipse foi escrito. Porque ocorreu o grande julgamento da grande prostituta no capítulo 17 de Apocalipse. Então veja aqui, ó, versículo 5 de Lucas 4. E, elevando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Então aqui está claro que esses reinos se tratavam os reinos de trevas, de escravidão, o reino da morte, os reinos de Moisés, os reinos farisaicos, os reinos dos judeus, os reinos dos seguidores de Moisés. Quando você lê Apocalipse capítulo 12, versículo 10, durante o dia do Senhor, durante o grande julgamento, você vê que João fala: o acusador de nossos irmãos foi expulso. Ele que os acusava dia e noite. Quem é que acusava? Moisés. A pessoa de Moisés? Não, as leis de Moisés. Acusava, matava, prendia, escravizava. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Jesus na morte destruiu, aniquilou a morte, a saber, o diabo, que também, além de matar, escravizava, como está no versículo 15. Então olha que interessante. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Então aqui, a pessoa, eu não queria falar isso agora, mas o ser humano que estava falando com Jesus aqui, ele pertencia ao reino de Moisés, ele pertencia ao farisaísmo, ele pertencia ao legalismo de Moisés, ele pertencia ao sinédrio. Ele era escravo, empregado, servo do sumo sacerdote. Esse diabo era um carnal. Se você não sabe, a palavra diabo, no grego é diabolo, é adjetivo para acusador, caluniador, traidor, adversário, opositor. Quem eram os opositores de Jesus em seus dias de carne? Quem? É isso mesmo, os fariseus. Os fariseus, escribas, saduceus, eles estudavam o quê? Eles estavam baseados em quê? Para se oporem a Jesus. Não era na Torá? Não era nos escritos de Moisés? Versículo 7. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Ou seja, se você se converter a Moisés, se você começar a seguir os nossos mandamentos, o que nós recebemos de Moisés, você terá parte neste reino também. Versículo 8. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Versículo 9. E então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo. De novo a mesma pergunta. Lembrando, os espíritos imundos conheciam muito bem quem era Jesus. Esse diabão aqui não conhecia, não sabia. 10. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Para que pessoas que conheciam mais as leis, mais os escritos da Torá, do Antigo Testamento, do Pentateuco, do que os judeus, do que os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os seguidores de Moisés? Tinha alguém que conhecia mais? Claro que não. Eles conheciam, eles usavam os filactérios, eles usavam aquelas caixinhas feitas de couro na testa e no braço para ficar guardando os mandamentos de Moisés. Então eles sabiam tudo que estava escrito, de vírgula a vírgula. 11. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Versículo 12. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno.
apartou-se dele ali algum investigador, alguma pessoa que estava ali querendo saber se realmente ele era o Messias, se realmente ele era o Salvador. Agora vamos aqui ler João, capítulo 1, versículo 19 em diante. Olha que interessante. Veja que agora vai ficar fácil para você entender quem era o diabo do deserto, ou o diabo pós-deserto. Porque em uma passagem fala que foi no deserto, em outro livro fala que quando ele saiu do deserto, né? Então vamos aqui, João capítulo 1, versículo 19. Este foi o testemunho de João Batista, quando os judeus lhe enviaram, presta atenção, quando os judeus lhe enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem és tu. Olha aqui, só aqui já está a resposta. Quem eram os tentadores, quem eram os diabolos, os acusadores, os adversários, os opositores, que estavam querendo saber se Jesus era o Filho de Deus? Aqui está a resposta. Só para uma pessoa muito religiosa, uma pessoa muito, sabe, muito crentona mesmo, muito bitolada, para não entender que aquele diabo era pessoas que estavam investigando Jesus. Da mesma forma aqui, ó, está escrito em João 1,19. Este foi o testemunho de João Batista quando os judeus, o sumo sacerdote, lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? 20. Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. 21. Pode ver que essa investigação foi antes do batismo no livro de João. Foi antes do batismo. Eles achavam que João Batista poderia ser o Messias, poderia ser o Cristo. Versículo 20. Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Versículo 21. Então lhe perguntaram, quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. 22. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles, tem uma crase, para aqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então eles estavam ali amando do sinédrio, eles estavam amando de alguém que tinha autoridade eclesiásticas sob o regimento de Moisés. Eles estavam ali como investigadores, como especuladores, como enxeridos. 23. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. 24. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. Volto a repetir, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus, pertenciam ao sinédrio, pertenciam à cúpula mosaica. 25. E perguntando-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? 26. Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Gente, quando foi falado isso daqui, imagine como ficou a curiosidade daqueles diabolos, daqueles opositores, daqueles enviados de Satanás, daqueles enviados do sumo sacerdote. Vou lembrar você, Satã no hebraico, Satanás no português, diábolo no grego, diabo para o português, é a mesma coisa, significa adjetivo, opositor, adversário, acusador, caluniador. Não foi nada que caiu do céu, gente, não foi nem anjo caído, nem o espírito demoníaco, nada disso. A nossa carne, quando você está com fome, a nossa carne ela é um adversário do espírito. A nossa carne ela sente sede, sente fome, sente desejos. O desejo que o homem tem por uma mulher, a mulher pelo homem, isso é um diabo.
Isso é o desejo da carne dela. É um adversário do espírito, porque o espírito, que é filho de Deus puro e imaculado, ele não tem desejo nessas coisas. Você entende? Ele não tem desejo. O que causa esse desejo é o quê? É a natureza carnal. Então, às vezes, o diabo, o adversário do nosso espírito, é a nossa natureza carnal, nada mais que isso. Então, vem cá, olha aqui, continuando aqui. 26 de João 1. Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. 27. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ó a humildade de João Batista. Versículo 28. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os pecadores, quem eram? Os judeus, porque pecado era quem transgredia uma das leis de Moisés. 1 João 3,4. 30. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Versículo 31. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel. Olha aqui. Vim por isso batizando com água. Ele foi manifestado aos judeus. Ele veio para os perdidos da casa de Israel. 32. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Você entende? Então aconteceu aqui que depois desse time, ele foi batizado. Então esses mesmos, enquanto aconteceu que esses mesmos que estavam investigando João Batista para saber se ele era o Messias, se ele era o Cristo, foram os mesmos que após Jesus sair da água ali e rumar ao sentido ao deserto, lá ele foi batizado. Não sei se durante o período que ele esteve no deserto ele foi por algum enviado do sumo sacerdote, mas ao sair, com certeza, foram investigar ele. Os mesmos que foram enviados para investigar João Batista foram lá. E aí? Você é o Filho de Deus? Se você é o Filho de Deus, faça isso. Se você é o Filho de Deus, está claro. Mas claro, você acha que a religião tem o mínimo de interesse em passar essa informação para você? Você acha que o morcegão no templo, que cabe 10 mil pessoas sentadas, você acha que o Papa no Vaticano, ele vai fazer uma reunião, ele vai fazer uma consagração ali, sei lá o que peste que ele faz ali, de reunir milhares de pessoas e dizer e falar isso, mostrar essas coisas? Só se você for muito tolinho, acreditando que algum dia o Mala Cheia vai explicar dessa forma. O GG Truque vai explicar dessa forma. Gente, eles não podem fazer isso. Eles vivem da escravidão, eles vivem do medo, eles vivem da mentira, eles vivem da fraude. Eles vivem desse estelionato religioso, de ficar enganando, mentindo, iludindo as pessoas, colocando medo, pânico, pavor, porque uma pessoa com medo, ela dá todo o dinheiro que tem na poupança, ela passa sua herança para esses ladrões, para esses mercenários. Então a Bíblia é a coisa mais fácil de você entender quando você sai da bolha religiosa, quando você sai do meio desses cães, você começa a entender os escritos bíblicos de uma forma como uma receita de bolo da tia Anastácia. Não tem dificuldade nenhuma em entender. Tá bom? Então, quem foi que tentou Jesus após o deserto ou no deserto? Foram quem? Foi o pessoal do Sinédrio. Foram os diabolos, foram os adversários, foram os acusadores. Enviados por quem? Pelo sumo sacerdote, que era o grande Satã, ele era o grande Satanás, ele era o grande opositor, ele era o chefe
da sinagoga de Satanás, como está lá em Apocalipse 2 e Apocalipse 3, onde Jesus disse, onde Cristo disse, onde está a sinagoga de Satanás. Tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você e espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, eu peço que você dê aquele joinha, comenta, compartilha. Se você não é inscrito nesse canal, ative o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento para frente. Quem sabe possa ser útil para alguém, né? Então fique em paz. Nunca teve anjo caído que tentou Jesus, nunca teve nenhum ser demoníaco que tentou Jesus, claro que não. Se ele revestia Cristo, quem era capaz de tentá-lo, né? Então um abraço, um aperto de mão, um beijo no coração, até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.